Olá, meus aluninhos do quinto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer uma revisão de tudo que nós já estudamos. É uma forma de sintetizar tudo já que foi estudado. Inclusive no livro de vocês está escrito tudo que conquistei, que é uma revisão de tudo que nós vimos nessa unidade. Então vamos lá? Então vamos acompanhando e surgindo dúvidas, vocês vão fazendo aquela anotação para que possamos esclarecer na nossa videoconferência. Então vamos lá? Então, o primeiro assunto que nós vimos, que foi a resenha. Resenha é um texto sobre outro texto, ou seja, uma síntese que expressa a opinião do autor sobre determinada obra cultural, que pode ser um livro, uma peça teatral, um filme, uma exposição ou um show. Então, para fazer uma resenha e dar a sua opinião, nós precisamos conhecer a obra, ter lido o livro ou assistido ao filme. Então nós vimos que a resenha, nós vamos falar sobre determinada obra que já esteja pronta, apontando a nossa opinião. Na resenha não se apresenta o final do livro ou filme, apenas tenta despertar a curiosidade do leitor. Então na resenha nós vamos falar da obra, colocando a nossa opinião, mas nós nunca vamos fazer o tal spoiler. Nós não vamos contar como é o fim daquela obra, certo? Já na sequência nós estudamos o artigo de enciclopédia, também chamado de verbete enciclopédico. É cada um dos textos que compõem uma enciclopédia. Sua finalidade é expor informações essenciais sobre determinado assunto. Então, diferente da resenha, o artigo de enciclopédia traz maiores informações da obra para que possamos ter uma compreensão maior. O artigo enciclopédico conta o final, ou seja, ele já conta como acaba o livro ou o filme. Então, aqui no artigo enciclopédico, nós temos maiores informações. E eles acabam ali contando para nós como que termina aquela história. No caso de sinopse, sinopse é um texto que pode ser autônomo ou estar inserido em outro, como a resenha e artigo enciclopédico. Seu objetivo é resumir outro texto. Então, a sinopse é um pequeno resumo de um texto, sem entrar em grandes detalhes. Pode ser um texto solto, sozinho, falando de uma determinada obra, ou pode estar dentro de uma resenha ou de um artigo enciclopédico, como foi o que nós estudamos nos textos sobre Robinson Crusoe. E agora nós vamos falar um pouquinho da coesão. Coesão consiste em utilizar palavras que retomam as outras em um texto. A coesão ajuda a manter a unidade, ou seja, a manter o mesmo assunto em todo o texto, e evita que uma palavra seja repetida sem necessidade. Então vamos relembrar aqui aquele texto do Paulo que nós trabalhamos. Então, para não repetir a palavra Paulo por diversas vezes, o autor, que foi Carlos Drummond de Andrade, se utilizou de outras palavras que retomavam o nome Paulo. Então, lembrando que nós não podemos interferir no sentido do texto. Nós vamos utilizar palavras que mantenham essa união, essa unidade do texto, sem mexer no seu sentido e retomando as palavras que foram ditas anteriormente. Então, eu trouxe um exemplo. Pedro e Lucas foram ao mercado. Eles compraram muitas coisas. Então, na segunda oração, para não repetir Pedro e Lucas, eu usei o quê? O pronome eles. Então, eles está retomando Pedro e Lucas. Então, esse é o que nós chamamos processo de coesão. Ok? Na sequência, nós passamos para o estudo dos sinais de pontuação, que foram 3, os 2 pontos, vírgula e ponto e vírgula. Então vamos relembrar um pouquinho quando que nós utilizamos esses sinais de pontuação. Então os 2 pontos, quando que eles aparecem? Eles são utilizados em diversas situações. Antes de uma citação, de uma enumeração de itens, de uma explicação para anunciar e para anunciar a fala de alguém. Então vamos ver esses casos. O chefe disse, 2 pontos, o horário de trabalho é igual para todos. Então, em negrito, eu tenho a fala de alguém, em azul, a citação de uma outra pessoa, que inclusive está entre aspas.
nós vamos precisar de 2 caixas, martelo, pregos e tinta. Então, nós temos aqui os 2 pontos indicando uma enumeração de itens, materiais que nós vamos precisar para uma determinada ação. Então, nós temos em negrito a fala de alguém e, na sequência, a enumeração dos produtos necessários. São causas da doença: falta de alimentação adequada, estresse e noites sem dormir. Então, aqui nós temos uma explicação de uma situação. Então, nós estamos falando de uma doença e explicando quais são ali os elementos que podem desencadeá-la. E, na sequência, o rapaz disse: você pode me emprestar seu caderno? Então, aqui os 2 pontos estão anunciando a fala de alguém, que é o que nós chamamos de discurso direto. Em negrito eu tenho a fala do narrador e os 2 pontos estão indicando a fala do personagem, que é iniciada pelo travessão, certo? Então aqui uma revisão da utilização dos 2 pontos. Agora nós vamos passar para a vírgula. A vírgula é um sinal que também apresenta vários usos, como separar palavras em uma enumeração, isolar expressões explicativas ou separar local e data. Então vamos lá? A menina comprou laranjas, maçãs, bananas, uvas e abacaxi. Então aqui as vírgulas estão servindo para separar as palavras de uma enumeração. Ou seja, a pessoa comprou vários itens no mercado ou na feira. E para separar essas palavras, nós utilizamos as vírgulas. Sendo que na última não é necessário colocar a vírgula. Podemos colocar o E. Léo, o nosso mascote da sala, foi para a casa do Bruno. Então aqui nós estamos usando para isolar uma expressão explicativa. Eu poderia dizer: Léo foi para a casa do Bruno. Mas quem é o Léo? O nosso mascote da sala. Então aqui nós temos uma explicação referente ao elemento Léo, certo? Aqui na separação de datas, São Paulo, 3 de abril. E na separação de endereços, tá? Rua dos Anjos, 35. Então aqui nós temos a utilização da nossa vírgula. E agora ponto e vírgula. O ponto e vírgula é usado para separar itens. Então um exemplo: nos Jogos Olímpicos temos as modalidades: natação, corrida, nado sincronizado, ginástica artística. Então aqui nós estamos elencando alguns itens, como se fossem tópicos daqueles das modalidades que aparecem nos Jogos Olímpicos. Então nós vamos separar esses itens com um ponto e vírgula. No último caso, nós colocamos apenas o ponto final. Agora nós vamos relembrar a regra especial de acentuação dos ditongos abertos. Acentuam-se os ditongos abertos ei, el e oi, seguidos ou não de s, sempre que a palavra for oxítona ou monossílaba tônica. Então nós temos aqui os nossos ditongos abertos, ei, el e oi, ou seja, aqueles que nós pronunciamos com a boca aberta. Lembram da diferença entre ditongo aberto e ditongo fechado? Ditongo aberto quando nós pronunciamos com a boca aberta e o ditongo fechado quando falamos com a boca quase fechada, certo? E nós vimos que o ditongo aberto só receberá acento se a palavra for oxítona. O que é uma palavra oxítona? Quando a sílaba tônica for a última. Ou um monossílabo, que tem apenas uma sílaba, um monossílabo tônico. Então aqui alguns exemplos: fiéis, troféu e herói. Mais alguns exemplos: papéis e constrói. Então nós vamos perceber que a sílaba tônica é a última, ou seja, o ditongo aberto está na última sílaba, portanto são palavras oxítonas e vão receber o acento. Então aqui fica a nossa revisão de hoje. Espero que possa ter auxiliado vocês, tirando as dúvidas necessárias. Porém, se essas dúvidas ainda permanecerem, vocês têm a liberdade de me chamar através do WhatsApp ou aguardar a nossa videoconferência para que possamos esclarecer, tá bom? Então, aqui fica um grande tchau, um grande abraço do professor e até a nossa próxima videoaula.